Faz um pouco mais de uma semana que eu terminei de jogar o game The Last of Us Parte 2. Ao terminá-lo, o único sentimento que restou foi a angústia e um constante pensamento sobre o estado emocional e físico final de cada um dos personagens apresentados na história. As próprias resenhas do jogo haviam citado que você termina a experiência com uma espécie de fadiga emocional, e por conta disso, fiquei alguns dias sem vontade de consumir qualquer coisa, música, quadrinho, filme ou até mesmo outro jogo. Alguns dias depois dessa certa apatia, voltei a ouvir muito Joy Division e assisti ao filme Control, em que conta parte da história da vida de Ian Curtis, o vocalista da banda. E na mesma semana, tive a oportunidade de ler o livro A Metamorfose, do Franz Kafka. Tudo isso parece não ter muita conexão, porém, consumir essas coisas me fez pensar sobre o porquê de eu procurar obras de arte que necessariamente não me trazem alegria e euforia, sobre o papel da arte, onde, pelo menos nos últimos dias, ela não me trouxe as experiências mais eufóricas que já passei, porém considerei as obras que consumi extremamente prazerosas pelos sentimentos, mesmo que angustiantes e melancólicos que me foram apresentados. The Last of Us Part 2 é uma história de vingança, em que os desenvolvedores deixaram claro que seu objetivo era fazer com que o jogador sentisse o mesmo que a Ellie, a protagonista, durante a campanha. Portanto, você acaba passando por raiva, angústia e muita tristeza durante as 30 horas do jogo. Enquanto isso, o Joy Division e o próprio Ian Curtis são bastante melancólicos no geral. A música Atmosphere da banda me parece exprimir os sentimentos desesperados e silenciosos do próprio Ian Curtis. Inclusive ela toca no filme Control no momento mais triste, quase como se tivesse sido a última grande mensagem que o Ian deixou para o mundo. E A Metamorfose é um livro que pode ser interpretado de muitas maneiras. Na história, um homem chamado Gregor Samsa acorda de sonhos intranquilos, metamorfoseado em um inseto. A angústia começa quando Gregor começa a se preocupar, mesmo transformado com questões comuns do cotidiano, como o horário do trabalho, se ele vai perder o trem, etc. Sua família vai parando de entender suas palavras e com o decorrer da história, sua condição vai sendo discutida cada vez mais de forma desumana pela sua própria família, ao mesmo tempo que Gregor possui consciência de tudo o que está acontecendo ao seu redor. Não vou entrar no mérito de fazer uma interpretação ou discutir interpretações famosas para o livro do Kafka, pois livros já foram dedicados a isso, e um pedaço de vídeo não vai conseguir criar algo satisfatório. Mas é inegável que a condição do Gregor consegue deixar o leitor desconfortável. Principalmente em vários momentos do livro, a narração acontece a partir dos pensamentos do próprio Gregor, sempre sofrendo, envergonhado e desesperado, não somente por conta de sua família, mas também não sabendo pelo quê, pois sua nova condição exigia uma nova adaptação de sua vida, o que no fim se torna muito angustiante. E todas as experiências que citei no vídeo, creio que sejam altamente recomendadas. Ao mesmo tempo que citei anteriormente, me fizeram pensar sobre o papel da arte. Claro que sei que a arte não é feita de tal forma que pretende apenas trazer alegria e euforia ao espectador. Porém a dúvida que fica é, por que queremos passar por isso? Por que sentimos necessidade de nos emocionar das formas mais diversas possíveis com diferentes obras de arte? Não é possível chegar em uma conclusão exata, porém, o olhar de alguns artistas e da filosofia nos ajudam a entender um pouco melhor o que nós sentimos com relação à arte. Louis Armstrong recebeu uma carta de um fuzileiro naval norte-americano que lutava na Guerra do Vietnã. Ele respondeu a carta intitulada de Música é a própria vida, e nela ele discorre um pouco sobre o papel que a música ocupa na vida. Desde os momentos eufóricos e alegres nos coros da igreja que ele frequentou quando era criança, até as músicas fúnebres de momentos tristes que viveu. Ou seja, a música, que também é um elemento artístico, transcorreu a vida de Armstrong interpretando os sentimentos dele, dando camadas e transposição ao sentimento do criador e do espectador. No livro Filosofando, as autoras citam um aspecto muito interessante sobre a interpretação artística, em que dizem o seguinte: a interpretação da obra de arte, ou seja, a atribuição de significados pelo espectador, dá-se em vários níveis. O primeiro é o sentimento. Sentir-se conectado com a obra e seguir seu ritmo interno são os modos próprios de decodificação que acontecem na experiência estética. O sentimento apresenta-se como uma unidade não dissociável da experiência, isto é, ele só pode acontecer na presença da obra. Com o primeiro nível de interpretação sendo o sentimento, faz muito mais sentido essas histórias e músicas deixarem o espectador melancólico, angustiado, etc. Mas outra pergunta que surge é o motivo de o criador ter esse desejo tão peculiar de deixar o espectador melancólico ou angustiado. Para ajudar a pensar um pouco melhor sobre isso, tem uma carta em que o Oscar Wilde respondeu a um dos leitores do Retrato de Dorian Gray, em que questionava o motivo de, no prefácio do livro, o autor ter dito que toda arte é completamente inútil. E nesse caso, creio que seja interessante a leitura integral da carta de Wilde.
A arte é inútil porque seu objetivo se resume em criar um estado de espírito. Ela não pretende instruir nem influenciar qualquer tipo de ação. Ela é esplendidamente estéril e a característica de seu prazer é a esterilidade. Se há contemplação de uma obra de arte, se segue qualquer espécie de atividade, ou a obra é medíocre ou o espectador não conseguiu ter a completa impressão artística. Uma obra de arte é inútil da mesma forma que uma flor é inútil. Uma flor se abre para sua própria alegria. Ao contemplá-la, isso é tudo que há para dizer sobre nossa relação com as flores. Naturalmente, alguém pode vender a flor e, assim, torná-la útil para si mesmo. Porém, isso nada tem a ver com a flor. Não faz parte de sua essência. É acidental, é uso indevido. Receio que tudo isso seja muito obscuro, mas o assunto é longo. É interessante perceber quando Wilde cita que o objetivo da arte se resume em criar um estado de espírito, não que procure influenciar alguma ação diretamente. E esse estado de espírito parte diretamente do artista, como dito pelo Neil Gaiman na famosa palestra Faça Boa Arte, em que ele cita nos dias bons e ruins, vale a pena se sentar e fazer boa arte. Ou seja, colocar os seus sentimentos para fora em algo, seja escrito, desenhado ou gravado. O sentimento do artista provavelmente será exprimido e entregue ao público, algo que aconteceu ao próprio Ian Curtis, que no final da breve carreira já não conseguia mais subir no palco, pois ele expunha seus sentimentos e sua vida de forma completa no palco e isso lhe custava inclusive parte da sua alma, coisa que fez ele não conseguir atuar em um dos shows do Joy Division. Tudo isso não nos dá uma resposta concreta, porém, eu vendo algumas dessas questões, acho interessante pensar que a arte pode ser vista como a própria vida. Os vários momentos precisam ser encarados sem um objetivo definido. Momentos de euforia são importantes, assim como a melancolia reflexiva que alguns jogos, músicas, livros e quadrinhos criam. O sentimento do autor, quando é transposto em algo e a interpretação sentimental é completa, creio que possa criar algum tipo de empatia, independente desse sentimento em específico gerado. Ou melhor dizendo, uma conexão entre o sentimento do autor e a interpretação do espectador. Se a arte cria um estado de espírito, como dito por Oscar Wilde, creio que a vida dos criadores provavelmente tenha passado por esses estados de espírito, por algum motivo em específico que não vem ao caso. Ian Curtis já não conseguia mais subir no palco, pois tudo o que pareceu lhe restar de sentimentos e momentos foram entregues ao público em forma de 2 discos e shows do Joy Division. No caso de Neil Druckmann, diretor de The Last of Us, ele afirmou que vários momentos da trama foram tirados da sua própria vida, e dessa forma conseguiu emular aos jogadores o estado de espírito da raiva, melancolia e vingança presentes no jogo. Tudo isso em forma de arte, que no fim nos ajuda a ver o mundo de diferentes maneiras e nos ajuda a interpretar o sentimento humano, seja o seu próprio ou das outras pessoas à sua volta. Imagino que seja impossível viver sem a arte. Quero te mostrar uma coisa. Espera só um segundo. Que isso? O pessoal chama isso aqui de violão. Palhaço. Quer ouvir um negócio? Tá bom. Beleza. Me promete que não vai rir. Eu não vou rir. Não vou. Vou confiar em você. If I ever were to lose you, I'd surely lose myself. Everything I have found here, I'm not found by myself. Try and sometimes you'll succeed to make this man of me. All my stolen missing parts,
I've no need for any more. 'Cause I believe, 'cause I can see our future days, days of you and me. Tá aí. Então. Não foi horrível.